Shalom. Uma boa tarde, boa manhã, boa noite, enfim, não sei em que horário você vai estar acompanhando esses apontamentos. Eu falei na vez passada que nós estamos fazendo apenas alguns apontamentos que você pode desenvolver muito mais na sua reflexão sobre o que há de melhor no céu, sobre o que se possa pensar. Colossenses 3,3 diz: se você já ressuscitou, já é de Cristo, pensa nas coisas do alto. Dentre todas as coisas do alto, a resplandecente é a pessoa do Salvador. Então, apenas alguns apontamentos aqui, para que você possa vasculhar a Sagrada Escritura e descobrir muito mais do que aquilo que estamos falando aqui. Amém? Vamos orar então, para depois começarmos. Pai, nós te damos graças pelo Filho. Te damos graças pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que há de vir, e que o Senhor enviou para nos resgatar, para nos reconciliar contigo. Esse mistério escondido em todos os séculos, Senhor, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que jamais poderíamos ter imaginado, o Senhor nos deu. E nós queremos hoje continuar numa meditação, Senhor, que o Senhor viu, que nós começamos na semana passada, sobre o tanto que o teu Filho foi humilhado. E pedimos que o Senhor seja conosco pelo teu Espírito Santo, sabendo que nós nos dirigimos àquele que é um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, nós te agradecemos. Amém, amém. Há pessoas que dizem que os cristãos têm 3 deuses. Não, nós entendemos o Shema. Shema, Israel. O Senhor teu Deus, o Senhor é um. Essa palavra um é Ehad. Ehad. E Ehad significa pluralidade, unidade plural, ou pluralidade una. Eu não sei, eu não vou passar além disso, porque é um assunto precioso demais para errar em alguma coisa. Então, Filipenses, como nós vimos na semana passada, Filipenses 2,8, diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero propor a vocês hoje uma pequena reflexão sobre a trajetória terrena do Senhor Jesus Cristo, no tempo da sua humilhação. Porque nós estamos aqui, hoje dia 27, nós estamos a um passo já de comemoração da Páscoa, ou Pessach, que começa no dia 1º de abril. É um tempo onde nós precisamos parar um pouco e rever o que significa a morte do Senhor Jesus Cristo. O que significa para nós, o que poderia, no mundo espiritual, a que se poderia comparar tudo o que aconteceu com ele sobre a face da terra? Porque a primeira Páscoa aconteceu lá no Egito. Não? Foi Êxodo 12, nos relata isso. Eles saíram apressadamente à meia-noite, com pão que não tinha fermento, porque não ia dar tempo de o pão ser levedado. Saíram apressadamente e poucos dias depois eles se encontraram diante do Mar Vermelho. Eu gosto muito de uma ilustração que eu vi uma vez. Na frente do Mar Vermelho, o mar aberto, o povo passando a pé e lá longe o templo edificado. O Senhor Jesus Cristo abriu os braços na cruz. Quando ele abriu os braços na cruz e morreu, entregou o seu espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou. Lembra do Mar Vermelho? O véu do templo se rasgou. O Pai se tornou acessível a nós. Esse é um ponto. O Pai se tornou acessível a nós, mas Ele se tornou acessível a nós para que nós o buscássemos e fôssemos cada dia mais cheios do Seu Espírito Santo, não mais para ser um templo, como aconteceu lá no tempo do tempo de Moisés em diante, depois quando foi construído o templo em Jerusalém, mas para nós sermos tabernáculos, novamente,
tabernáculos móveis que transportam a presença dele hoje, porque ele fez questão de se tornar acessível a nós. E a maneira como nós entramos é por meio do sacrifício de Cristo, é por meio da sua morte na cruz. Então, ao Jesus abrir os braços, ele possibilitou que tabernáculos fossem edificados e amadurecidos para transportarem a presença do Espírito Santo de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que aconteceu na trajetória terrena do Senhor Jesus Cristo? No tempo da sua humilhação, a primeira coisa, nós vamos ler aqui em Lucas. Vamos ler aqui Lucas 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui, esta manjedoura, alguns estudiosos afirmam, como era o tempo da festa dos tabernáculos, eles precisavam estar, todo o povo precisava estar morando em tendas. Foi uma determinação que o Senhor fez. Então, assim, se eles estavam morando em tendas, eles deviam estar ali naquele dia numa tenda muito pobre, uma tenda que abrigava também os animais, porque nesse período em Israel era o tempo de outono, era tempo de frio. Então, muitas vezes, os animais, eles estavam recolhidos. Você vai dizer, sim, mas os pastores, eles estavam nas montanhas e eles viram... Sim, eu estou trazendo apontamentos, como falei. Você vai pesquisar, você vai encontrar muito mais coisas. O fato é que o estábulo não é um lugar nem bonito e nem perfumado. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque aqui diz que não havia lugar para ele. Não havia lugar para ele. Lembra quem ele é. Lembra que ele é o Verbo que se fez carne. A segunda coisa que nós podemos lembrar aqui, a título de apontamento, é que a sua vida privada aconteceu numa carpintaria. Lucas 4. Lucas 4, 22 diz assim: E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Diziam, não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Ou seja, ele cresceu tendo a instrução do seu pai adotivo, e como filho mais velho, ele era responsável pela família. Quando José morreu, o Senhor Jesus Cristo foi responsável por Maria e pelos demais filhos que o casal teve. E a sua vida transcorreu ali, até quando ele se manifestou publicamente. Há histórias, e eu não vou nem citar a fonte para vocês, histórias que contam Jesus fazendo andorinhas com a areia do mar e dando vida para as andorinhas, sendo menino. Há outras histórias que lá na Índia, não sei onde, ele viveu o restante da sua vida. Balela, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Ela é a nossa segurança. Se você for investigar este assunto, investigue dentro da Sagrada Escritura. Então, a carpintaria, eu sei porque meu pai foi carpinteiro. É um trabalho obscuro, duro, sem forma, sem distinção. Sabe, as pessoas que mexem com madeira, elas assimilam muito pó, muitas pessoas com pó nos pulmões, por causa de todo esse trabalho, né? E ele fez esse trabalho, ele prosseguiu ali em Nazaré, junto com seu pai adotivo, José, até o tempo em que foi se manifestar. Até esse tempo. Um outro detalhe que é importante, que Lucas, o historiador, o médico amado, contou para nós, é que ele viveu uma vida de andarilho. Lucas 9, 57, diz assim:
Deixa eu ver aqui. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, eu estou lendo 9, 57, eu vou para o 58 agora. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, a vida pública do Senhor Jesus nos mostra um homem que não tinha casa. Ele dormia em casas de amigos, onde ele era convidado, mas normalmente, todas as noites, na vida pública, eles se retiravam para os montes para orar. Ele não tinha casa. Foi, então, uma vida de alguém que não tem onde morar. Na sua morte, ele foi superlativamente humilhado. Todo condenado à morte era considerado maldito. O Senhor Jesus Cristo, ele foi exposto. Tiraram a sua capa, tiraram a sua túnica. Você pode imaginar o santo pregado naquela cruz e exposto para quem quisesse vê-lo. Lucas 23, 23, ainda Lucas, quero ler aqui. Lucas 23, 23 diz o seguinte: então, mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os principais dos sacerdotes redobravam. Tá? Então ele foi levado ao Gólgota e ali ele foi exposto. Aí no versículo, eu li 23, eu vou ler agora, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Despuseram-no das suas roupas, né? 35. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O vinagre é porque a bebida fermentada da uva, ela se torna alcoólica. Então, se ele bebesse o vinagre, ele seria entorpecido, vamos dizer assim, a sua dor diminuiria um pouco. E ele negou, ele não tomou. Mas o que eu quero destacar aqui? Os sentimentos pudicos de Jesus foram violentados ali na cruz. Houve exposição pública do seu corpo. Ele foi exposto à zombaria, à malícia, à crueldade do povo, dos sacerdotes e dos soldados. Para quê? Para quê? Para que nenhum se perca. Para nos santificar na verdade. Para que todos sejamos um. Para nos dar a glória que o Pai lhe deu. Para que onde Ele estiver, estejamos nós com Ele. Todos os versículos, tudo que eu falei agora, está na oração sacerdotal dele, que é João 17, que eu vou abrir aqui e faço questão de ler para nós. João 17. Vou começar no versículo 16. João 17, versículo 16... diz assim, aqueles que são dele, né? Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lembra que ele é a palavra, lembra que ele é a verdade, o caminho e a vida. Tenha essas coisas em mente. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, aqui estamos eu e você, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Veja o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, agora ele falando sobre os apóstolos. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós
somos um. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Há um comentarista hebraico, um Cohen, que não exerce sacerdócio, mas ele fala aqui de João 17, e aqui ele aponta um versículo, o verbo dar. Tu me deste, eu dei-lhes a conhecer o teu nome, como revelações do nome do Pai. Um dia eu vou fazer um resumo e eu vou trazer para vocês, mas daí vai ser um momento especial só para isso, porque, segundo ele, no aramaico, em João 17, o Senhor Jesus revelou o nome do Pai para os discípulos. Então, ele finaliza para que onde ele estiver, estejamos com ele. João 17, 24. Então, voltando lá para Filipenses 2,8, nos ensina que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora, se alguém vai dizer assim, nossa, Elias foi arrebatado nas carruagens de fogo, os querubins da glória se manifestaram ao clangor das trombetas, o poder de Deus despedaça as rochas, milhares de milhões de anjos, arcanjos, querubins, serafins que compõem os exércitos celestiais, mais atentos do que o mais bem atento e mais bem treinado soldado da terra, prontos a satisfazer com perfeição e instantaneamente qualquer ordem sua. E ele tinha à sua disposição, ele disse, mais de 72 mil destes. E ele disse, não, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, ele não olhou para a sua glória, ele não olhou para ser Deus, ele não olhou para a magnificência de tudo que estava pronto para ele. Não, eu preciso deixar tudo isto por um pouco, me tornar pequeno, servo de todos eles, para poder depois abraçá-los bem apertado junto ao meu coração de Pai. Por quê? Porque os amo, porque os amo. E porque aqueles que creem em mim, estes são meus. Então, podemos celebrar. Somos amados. Ele abriu os braços, morreu naquela cruz e ressuscitou, sim. Mas a sua morte abriu o caminho para nós sermos tabernáculos ambulantes, transportadores da sua presença. Que assim seja com todos nós, quando à medida que essa Páscoa se aproxima, nós possamos desfrutar desta preciosidade e desse privilégio que nada no mundo poderia nos dar. Hoje mesmo, nós podemos nos render ao seu amor, entregando-nos a Ele. E se você está me ouvindo pela primeira vez, entregue-se a Ele. Que Ele seja o nosso Salvador pessoal e Senhor. Porque nós podemos agradecer-lhe por tão grande sacrifício por amor a nós, mas nunca agradeceremos o suficiente a não ser nos rendendo completamente a Ele. Amém? Shalom, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua obra. Não há palavras para expressar a nossa gratidão. Nós queremos que fique registrado por toda a eternidade diante de Ti, que somos gratos a Ti, ó Pai eterno, por nos ter dado o Filho, e por Ele ter vindo e ter cumprido integralmente toda a obra. Nós Te agradecemos. Para todo sempre fique gravado essa nossa gratidão diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, shalom.